Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Para iniciar o nosso encontro de hoje com o pé direito, que a paz divina e as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre o dia e a semana de cada um que nos ouve agora. Amém. Que este seja um tempo de muita luz, inspiração e, acima de tudo, uma jornada de descobertas riquíssimas através dos textos históricos. Com certeza. E hoje a nossa missão é mergulhar de cabeça no primeiro capítulo do livro de Malaquias. Para isso, a gente trouxe para a mesa o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e os comentários extremamente detalhados do estudioso Craig A. Blazing. É um privilégio participar de mais essa análise. E, bom, para que quem está nos acompanhando possa captar toda a densidade desse texto, a gente precisa, primeiro, fazer meio que uma viagem no tempo, sabe? Preparar o terreno. Isso, montar o cenário geopolítico e social da época. Porque o contexto é tudo aqui. A gente está no período pós-exílio. Certo. O povo de Judá finalmente voltou para casa após aquele longo cativeiro na Babilônia. Mas a grande questão é que já se passaram cerca de 100 anos desde aquele primeiro retorno empolgante. Nossa, 100 anos. E a realidade que eles encontraram lá bateu de frente com as expectativas, não é? Bateu, e bateu forte. Porque quem lê os profetas anteriores imagina que o retorno do exílio traria de volta tipo um reino glorioso, independente, com um monarca da linhagem de Davi no trono. Mas o material de estudo nos mostra uma imagem bem mais cinzenta. Exatamente. Eles são apenas uma província minúscula, sabe, quase insignificante dentro daquela gigantesca máquina que era o Império Persa. Sim, um pontinho no mapa. São governados por estrangeiros, enfrentam dificuldades econômicas terríveis, colheitas que não rendem, pragas. Uma estagnação geral. Isso. E o resultado natural dessa frustração toda, prolongada por décadas, é o cinismo. A empolgação de reconstruir o templo que a gente viu em profetas como Ageu e Zacarias evaporou completamente. Virou fumaça. Totalmente. E o que restou foi uma rotina religiosa monótona, burocrática, fria. E essa frieza não estava apenas no cidadão comum, mas havia infectado a liderança espiritual do povo. Os sacerdotes. Isso. O livro de Malaquias surge justamente no meio dessa tensão muito desconfortável entre o amor contínuo de Deus e a completa apatia da nação. Certo. Vamos desvendar isso e entrar no primeiro versículo que, olha, não perde tempo em ditar o tom da conversa. O texto já abre chamando a mensagem de sentença ou peso, que no original hebraico é a palavra massá. Não parece ser o tipo de leitura leve para um fim de tarde, né? Ah, longe disso. O termo massá é carregado de gravidade. Ele estabelece imediatamente um clima bem sombrio para quem está recebendo a mensagem. Um tom de alerta. Exato. Quando essa palavra aparece no início de um oráculo profético, ela indica uma revelação que traz uma autoridade inquestionável, mas que também carrega um tom de ameaça, sabe? De ansiedade e de repreensão severa. Os ouvintes originais sabiam que o que viria a seguir não seria um tapinha nas costas. É verdade. E o comentário de Blazing aponta uma ironia literária fantástica logo no nome do autor. Porque Malaquias, no idioma original, significa literalmente meu mensageiro. Sim, a ironia começa aí. E o texto foi direcionado primeiramente aos sacerdotes. Pela lei da época, os sacerdotes é que deveriam ser os mensageiros de Deus para instruir o povo. Era a função deles. Mas houve uma falha institucional tão grande que foi preciso levantar uma voz externa. Um homem cujo próprio nome esfregava na cara da liderança qual era a função que eles haviam abandonado. Nossa, muito bem pontuado. E o que é fascinante aqui é a estratégia de abordagem do texto. O primeiro oráculo, que funciona como um diálogo de abertura, poderia muito bem começar com relâmpagos, ameaças de destruição, considerando aquela palavra mansá. Tinha tudo para ser assustador logo de cara. Tinha! Mas em vez disso, a primeira declaração divina é surpreendentemente vulnerável. O texto diz: "Eu sempre os amei", e a resposta do povo, registrada pelo profeta, expõe todo aquele cinismo que a gente mencionou antes. Eles retrucam imediatamente: "Como é que nos amaste?" É uma réplica muito audaciosa.
O que o texto nos mostra é um povo medindo o amor de Deus puramente por métricas econômicas e políticas. Exatamente. A lógica deles parece ser tipo, se estivéssemos sendo amados, não seríamos vassalos dos persas e nossas plantações dariam lucro. Mas a prova do amor que Deus apresenta em seguida no texto costuma causar espanto. É bem contraintuitiva. A resposta divina é: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Olha, para quem nos acompanha agora, essa linguagem pode soar um tanto agressiva. Sem dúvida. Essa é uma das passagens que mais geram confusão se a gente não aplicar a lente cultural correta. É fundamental entender, e o comentário de Craig A. Blazing esclarece muito bem isso, o uso do hebraico nesse contexto de aliança. Certo. Amar e odiar aqui não são categorias emocionais. Não é sobre sentimento. De jeito nenhum. Não estamos falando de afeto caloroso versus raiva ou aversão passional. Muito menos se trata de destinos eternos de salvação ou perdição individual. No vocabulário do Antigo Oriente Médio, esses termos se referem à eleição soberana. Há uma escolha. Trata-se da escolha de Deus para estabelecer um relacionamento de aliança formal. Ou seja, Deus escolheu Jacó, que representa a nação de Israel, para carregar as promessas da aliança, e não escolheu Esaú, que representa a nação de Edom, para esse papel histórico específico. Isso mesmo, e isso contrariava as normas sociais da antiguidade, já que Esaú era o primogênito. Tecnicamente, ele teria o direito natural a essa posição de destaque. Verdade. A prova do amor não estava no conforto financeiro, mas no fato de que Deus manteve o seu compromisso de aliança com Israel, mesmo quando eles não mereciam. E o que deixa isso ainda mais palpável são os dados históricos que o nosso material de estudo traz. Se a gente olhar para os registros, tanto Judá quanto Edom foram completamente devastados pelo Império Babilônico no 6º século a.C. Ambas as nações perderam tudo. Tudo. Mas a prova prática dessa eleição é que Israel foi restaurado, o povo pôde voltar para Jerusalém. E Edom? A história de Edom tomou um rumo trágico. O comentário relata que após o ataque babilônico, lá por volta do século V a.C., uma tribo árabe chamada Nabateus invadiu a região. E esse movimento geopolítico foi fatal para os edomitas. Os nabateus forçaram os descendentes de Esaú a abandonarem suas terras ancestrais, empurrando eles para o oeste, para uma região muito mais inóspita, que mais tarde passou a ser chamada de Idumeia. Edom, como nação em seu território original, simplesmente deixou de existir. As montanhas deles, como diz o texto de Malaquias, viraram a habitação de chacais. E Edom até tentou prometer que reconstruiria suas ruínas, mas o texto profético declara que eles seriam derrubados novamente. Então, o argumento central de Malaquias é: olhem para o mapa. Exato. O simples fato de Judá existir, ter voltado do exílio e estar reconstruindo sua vida, enquanto seus vizinhos históricos desapareceram do mapa original, é a prova irrefutável da fidelidade da aliança divina. E não um direito adquirido. Perfeito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Diante dessa nação pequena, empobrecida e cercada por impérios colossais, o autor do livro utiliza uma escolha estilística que chama muita atenção. Quem examina o texto nota uma repetição quase rítmica de um título divino. Ah, sim. O nosso material traz um dado estatístico notável. A expressão "o Senhor dos Exércitos" aparece em 43,6% dos versículos de Malaquias. É, de longe, a maior frequência desse título em qualquer livro de todo o Antigo Testamento. É um número absurdo. E na literatura bíblica, a estatística sempre serve à teologia. Pense na realidade diária dessa província. A pequena Judá não tinha um rei no trono. Não tinha. Não tinha generais. Não possuía uma cavalaria ou carros de guerra. Eles eram, sob qualquer aspecto militar humano, completamente indefesos e irrelevantes. Totalmente. Isto está martelando na mente de uma população desmilitarizada que o Deus da aliança deles possui incontáveis e invencíveis exércitos celestiais prontos para agir. Sim. Não é um Deus fraco cuidando de um povo fraco. A disparidade entre a realidade visível e a realidade espiritual é o ponto central aí. Os comentaristas frequentemente associam esse conceito a episódios clássicos da história de Israel para ilustrar como essa verdade operava na prática. Sim.
Tem paralelos ótimos. Um paralelo brilhante é o relato do profeta Eliseu na cidade de Dotã. O servo de Eliseu acorda, olha pela janela e vê a cidade completamente cercada por um exército inimigo fortemente armado. O desespero humano toma conta, o que é natural. Totalmente compreensível. Mas a resposta de Eliseu é pedir que os olhos do rapaz sejam abertos à realidade espiritual. E, de repente, o texto de Reis descreve que as montanhas ao redor estavam repletas de cavalos e carros de fogo. Uma força militar celestial, invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real. O próprio Jesus, séculos mais tarde, evoca essa mesma autoridade invisível ao dizer que poderia pedir e receber imediatamente mais de 12 legiões de anjos. É essa mensagem embutida no uso massivo do título em Malaquias. O povo judeu daquela época precisava desesperadamente lembrar que a ausência de um exército terreno não significava ausência de defesa divina. O comandante supremo do universo ainda estava no controle. Mas como essa nação, protegida por um poder tão vasto, estava retribuindo? A partir do versículo 6, o texto dá uma guinada e a gente entra no segundo oráculo. E a resposta do povo à grandeza do Senhor dos Exércitos é, para dizer o mínimo, decepcionante. Isso levanta uma questão importante, e o texto usa a própria lógica social do Antigo Oriente Médio para construir o argumento. A estrutura social da época baseava-se fortemente na honra e na hierarquia. Sim. A lei natural ditava que um filho honra o pai. A palavra hebraica para honra aqui é kabod, que também carrega o peso de glória ou importância. Da mesma forma, um servo respeita e teme o seu senhor. É uma premissa que ninguém na antiguidade contestaria. Nem ousaria. E, com base nessa premissa inegável, a pergunta que ecoa no texto expõe uma hipocrisia monumental. Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? É direto ao ponto. E o mais impactante é que o alvo dessa acusação não é a população civil que estava lá lutando para sobreviver. A mira está cravada diretamente na liderança do templo, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome. A função primordial dos sacerdotes era zelar pela santidade do culto e ensinar o povo a reverenciar a aliança. No entanto, a reação deles à acusação revela um grau de cegueira espiritual alarmante. Eles se fazem de desentendidos. Eles têm a audácia de responder: como desprezamos o teu nome? Eles racionalizaram tanto o processo religioso que perderam completamente a capacidade de enxergar o próprio desvio ético. E o material de estudo descreve que eles estavam oferecendo pão impuro sobre o altar. E aqui vale um esclarecimento para quem nos ouve. Quando Malaquias fala em pão ou comida de Deus, ele está usando uma linguagem cultual para se referir aos sacrifícios de animais que eram queimados no altar de holocaustos. O altar é ironicamente chamado de Mesa do Senhor. E as instruções do livro de Levítico, que esses sacerdotes conheciam de cor, eram inflexíveis quanto a isso. O animal trazido para o sacrifício precisava ser perfeito, sem mácula, sem defeito físico. Tinha que ser o melhor. O melhor. Isso representava não apenas o respeito à perfeição divina, mas também apontava simbolicamente para a pureza necessária na expiação dos pecados. Mas a realidade descrita por Malaquias beira o absurdo. Os líderes estavam trazendo animais cegos, animais mancando, ovelhas doentes. Eles, essencialmente, separavam o refúgio, os animais que não tinham nenhum valor comercial e que seriam descartados de qualquer forma, e os arrastavam para o altar achando que estavam prestando um grande serviço a Deus. É uma mentalidade de tentar economizar na adoração. É o ápice da mercantilização da fé. Eles cumpriam o rito externo, mas esvaziavam a prática de qualquer reverência. E, para ilustrar a gravidade disso, o profeta introduz um argumento brilhante e profundamente irônico, que os estudiosos chamam de o teste do governador. Esse é um dos momentos mais geniais e reveladores do texto. Imagina a cena descrita ali. A província era administrada por um governador persa, que carregava o título oficial de Perra, uma figura de altíssima autoridade.
O nosso material base relata que esses governadores frequentemente organizavam banquetes suntuosos, e parte dos mantimentos vinha como tributo ou oferta da própria população local. E a provocação do texto é cortante. O texto diz: ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou os receberá bem? A resposta óbvia, que ficava entalada na garganta dos sacerdotes, é um sonoro não. Claro. Apresentar um animal doente, cego e manco para o banquete de um peixão persa seria um insulto diplomático que provavelmente resultaria em prisão ou algo pior. É uma situação quase cômica, de tão absurda. Ninguém em sã consciência faria isso com uma autoridade política. Mas, de alguma forma, eles achavam aceitável fazer isso com o Criador. A discrepância de tratamento expõe o coração do problema. O temor e o respeito que a liderança de Israel demonstrava por um burocrata de um império humano eram infinitamente maiores do que o respeito que tinham pelo soberano universal que os havia resgatado do exílio. É chocante. Eles tratavam o sagrado com um desprezo que jamais ousariam direcionar ao secular. E isso gera uma repulsa tão grande no texto que, no versículo 10, lemos uma declaração fortíssima. A frustração com esse teatro religioso atinge um ponto em que é declarado: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. A instrução divina preferiria interromper totalmente o sistema de adoração a continuar recebendo um culto vazio. Fogo aceso em vão não tem utilidade nenhuma. É uma constatação pesada. A ausência total de culto é considerada menos ofensiva do que a hipocrisia de um culto desrespeitoso. O texto avança e profere uma maldição severa no versículo 14 contra o que chama de enganador. O enganador. A figura descrita é a de alguém que possui um animal sadio e perfeito no rebanho. Essa pessoa, em um momento de necessidade, faz um voto a Deus, mas na hora de cumprir o voto, decide trapacear. Vai lá, separa o animal doente e oferece no lugar do perfeito. Tentar dar um golpe no grande reino, Senhor dos Exércitos. É uma atitude que atrai ruína. Mas olha, o capítulo não termina apenas em repreensão. No meio dessa escuridão institucional, surge uma promessa impressionante no versículo 11. Sim, o texto faz um contraste espetacular. Enquanto a liderança judaica estava profanando o altar em Jerusalém e achando o serviço a Deus um fardo cansativo, é feita uma declaração de proporções globais. O versículo afirma que do nascente ao poente do sol, ou seja, de leste a oeste, abarcando toda a terra, o nome do Senhor é grande entre as nações. Lindo isso. E que em todos os lugares, incenso e ofertas puras são trazidas a ele. Então, o que tudo isso significa? Como a gente pode entender a afirmação de que ofertas puras estão sendo trazidas em todos os lugares, se estamos num contexto de Antigo Testamento onde o único altar legítimo estava em Jerusalém? Se conectarmos isso a um contexto maior da teologia bíblica, a gente entra em um debate acadêmico muito rico que o comentário de Craig Blazing detalha maravilhosamente bem. Os estudiosos divergem sobre como interpretar o tempo verbal e o escopo desse versículo. Algumas visões antigas sugeriram que a passagem descrevia a realidade presente da época de Malaquias. E como essas visões tentavam justificar isso? Uma teoria era de que o texto se referia aos judeus que viviam na dispersão, na diáspora, longe de Israel. Outra teoria, bem mais radical, propunha que Deus estaria aceitando de forma benevolente as adorações sinceras de povos pagãos, mesmo que eles não conhecessem o Deus de Israel, contabilizando aquilo como adoração a ele. Mas a análise técnica do nosso material de apoio rejeita essas interpretações de forma categórica, não é? E os motivos fazem todo sentido histórico e teológico. Fazem muito sentido. A rejeição dessas teorias se dá por dois grandes motivos intransponíveis. Quais seriam? Primeiro, a estrutura de toda a literatura profética e da lei mosaica condena vigorosamente a idolatria e o culto pagão. Sugerir que Deus estava validando sacrifícios em altares pagãos entra em choque frontal com o restante do texto bíblico.
E segundo, quanto aos judeus da diáspora, a lei deuteronômica proibia expressamente a realização de sacrifícios fora do Templo de Jerusalém. Eles não podiam simplesmente fazer um altar em qualquer lugar. De forma alguma, judeus piedosos na Babilônia ou no Egito não estavam acendendo fogueiras e sacrificando ovelhas, pois isso seria uma violação direta da lei. O que nos deixa com a conclusão mais sólida e apoiada pelos especialistas. Se o texto não pode estar descrevendo o presente da época de Malaquias, a linguagem precisa ser preditiva. É uma profecia futurística. Exato. É uma visão escatológica. A passagem aponta para o reino messiânico vindouro. O que está sendo descrito é o dia futuro, em que os gentios, isto é, as nações do mundo inteiro, reconhecerão a luz da verdade, abandonarão a idolatria e se tornarão adoradores legítimos e puros do Deus verdadeiro. A força literária dessa promessa atua como um choque moral para os sacerdotes. É como dizer, enquanto vocês, que receberam os privilégios da aliança, tratam o meu nome com desprezo aqui no centro de Jerusalém, saibam que chegará o dia em que pessoas dos cantos mais remotos da terra, povos que vocês consideram impuros, me darão a reverência global que vocês negam. É uma lição profunda sobre o perigo da familiaridade desprovida de temor. Os sacerdotes não se tornaram ateus. Eles não fecharam as portas do templo e foram embora. Eles continuaram lá, dia após dia, cortando a carne, acendendo fogo. Fazendo o trabalho deles. Sim, mas o erro fatal foi transformar o assombro da presença divina em uma tarefa mecânica, chata e banal. Quando a gente perde a noção da majestade do que está lidando, a tendência humana é oferecer o mínimo esforço possível. Eles esqueceram com quem estavam lidando. Esqueceram que, apesar de estarem sobre o jugo persa, serviam ao Senhor dos Exércitos, cujo nome será temido entre todas as nações da terra. E essa análise minuciosa dos bastidores de Malaquias nos obriga a olhar não apenas para o passado, mas para a forma como interagimos com as nossas próprias responsabilidades e valores hoje. Como é costume em nossos mergulhos profundos, queremos deixar uma semente plantada na mente de quem nos acompanhou até aqui. Acredito que o grande valor de dissecar fontes documentais antigas como essa é exatamente extrair princípios que transcendem o tempo e nos desafiam a avaliar nossas próprias ações no presente. Com certeza. Então fica aqui a reflexão provocativa para todos que estão sintonizados com a gente. Se nós pegássemos a nossa rotina, o nosso trabalho, as nossas relações pessoais, e tudo isso fosse colocado fisicamente sobre um altar hoje, isso passaria no teste do governador? Uma excelente pergunta. Na maneira como administramos nosso tempo e nossa energia no dia a dia, será que estamos oferecendo os animais coxos e cegos? Ou seja, sobras, o que fazemos de qualquer jeito, nosso cansaço final? Ou estamos nos empenhando para oferecer algo excelente, de coração, algo digno de um grande rei cujo nome transcende todas as fronteiras? É uma imagem forte para carregar durante a semana. Um encerramento reflexivo perfeito para a densidade do material que exploramos. Agradeço imensamente a companhia e a atenção de toda a nossa audiência em mais essa imersão analítica. Há sempre novas camadas de conhecimento aguardando quem se propõe a investigar a fundo. Sem dúvida alguma. Agradecemos a todos que estiveram conosco, debruçados sobre este texto fascinante e rico em história. Nosso encontro fica por aqui hoje. E para cada um que nos ouviu até agora, Deus abençoe todos os ouvintes.